Eu posso estar errado, mas eu acredito que o Donald Trump acabou de dar um checkmate nessa galerinha da ditadura do judiciário no Brasil. Alexandre de Moraes e a sua turma desrespeitou direitos humanos, causou crise internacional e por isso está sendo sancionado por uma lei que pune pessoas que cometem crimes contra direitos humanos. E se houver uma reação, essa sanção poderá passar para os cônjuges. Isso é uma paulada. Isso aqui é uma demonstração clara. Trump não está para brincadeira, gente. Trump não aceita perder. Governo solta bomba e anuncia bloqueio de mais de 30 bilhões em aumento de imposto. É isso mesmo. O orçamento de 2025 terá um congelamento de 31,3 bilhões de gastos não obrigatórios. Conforme anunciaram os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, o valor consta no relatório bimestral da avaliação de receitas e despesas, documento enviado ao Congresso a cada 2 meses que orienta a execução do orçamento pelo governo. Esse congelamento de 31,3 bilhões será detalhado no próximo dia 30, quando o governo pretende publicar um decreto presidencial com limites de autorização de gastos. Governo Lula deve tratar sanção dos Estados Unidos a Moraes como um ataque à soberania nacional. É isso mesmo. O estabelecimento de sanções contra Moraes pelos Estados Unidos deve receber tratamento do governo brasileiro como uma afronta à soberania nacional. O governo entende o caso como uma interferência nos assuntos internos, indo além da posição individual contra o magistrado. No Palácio do Planalto, a orientação do Cachaça é para responder com firmeza uma possível sanção. Como Trump não é bobo e já prevendo uma reação do STF, ele mira também esposas com escritórios de advocacia. É isso mesmo. O governo Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que as sanções contra Moraes forem aplicadas. E por conta disso, analisa um próximo passo, que pode atingir outros integrantes da corte e seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do Supremo brasileiro casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender as sanções financeiras às esposas desses ministros, como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar desses magistrados viria desses escritórios de advocacia das suas esposas. Portanto, a extensão seria necessária para que os ministros realmente passem a ter dificuldades financeiras. Agora, os ministros conseguiram ser notados pelo Laranjão e a chapa vai esquentar. Eu posso estar errado, mas eu acredito que o Donald Trump acabou de dar um checkmate nessa galerinha da ditadura do judiciário no Brasil. No início, tudo não passava de uma piada. Zombavam, faziam chacota sobre as supostas sanções que o Donald Trump e o governo americano poderia fazer. Um ministro chegou até a dizer que só teria medo se colocasse um porta-aviões ali no Lago Paranoá com os canhões e aviões voltados para o STF. Basicamente dizendo que não poderia haver nada que os Estados Unidos pudessem fazer que teria algum efeito, real na vida dos deuses do Olimpo no Brasil. Não sei não, mas parece que a situação mudou. Ontem nós tivemos o secretário do Estado, Marco Rubio, dizendo que sim, estão avaliando a possibilidade de sanções ao ministro Alexandre de Moraes e toda a cadeia de comando. Já colocaram os nomes como Fábio Shor, agentes da Polícia Federal, ministro substituto, juiz substituto, até mesmo o PGR, o Gonê estava nessa lista, Barroso. Não, é um grupo muito grande, mas até aí eram apenas as autoridades. Só que o que acontece? Nós sabemos que a renda de boa parte dos ministros do STF não vem ali dos salários que eles recebem, são dos escritórios de advocacia nas quais as suas esposas trabalham. Escritórios de advocacia esses que trabalham em grande parte com processos que sobem até o STF, o que por si só já é uma vergonha. Ministros da Suprema Corte Brasileira julgam processos que são apresentados por escritórios de advocacia na quais as suas esposas trabalham. Tudo bem, isso é uma vergonha, mas não é o ponto do vídeo hoje. A Transparência Internacional acabou de soltar uma matéria falando que isso é ridículo e acaba com a democracia. Mas, olha o que o Donald Trump está considerando fazer. Esta é a bomba que eles não estavam esperando, tá? Trump prevê reação do STF
Trump prevê reação do STF e mira esposas com escritórios de advocacia. Bom, eles estão antevendo que o STF vai reagir depois das sanções contra Alexandre de Moraes e a turma da ditadura. E aí o Trump, ele sabe jogar xadrez, ele já prevê qual que vai ser a reação dessas pessoas e já prepara uma outra reação. E agora ele está querendo ir para cima da fonte total, absoluta de dinheiro. Os salários desses ministros, as suas contas, cartões de crédito, eles conseguem até viver sem, porque tem os escritórios de advocacia e tem essas esposas. Vamos ler a matéria? O governo do Donald Trump mapeou o escritório de advocacia de mulheres de ministros do STF e estuda estender sanções a cônjuges de magistrados. Aí a situação fica complicada. Se esses escritórios também forem impactados pelas sanções, isso dá uma complicação que vai muito além do que nós poderíamos ter a capacidade de cogitar. Aí vai para cima assim, realmente é destrutivo o poder que isso tem. Matéria. O governo Donald Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas e, por conta disso, analisa um próximo passo que pode atingir outros integrantes da corte e seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do Supremo brasileiro casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros como uma forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar dos magistrados viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. Atualmente possuem escritório de advocacia as respectivas esposas dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções e análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar os serviços desses escritórios. A medida não afetaria filhos de magistrados, uma vez que os bens não se comunicam. O Supremo Tribunal Federal e a ala majoritária da Corte têm dito que não mudará a forma de atuar por conta das sanções e análise pelo governo Donald Trump. Eu não sei não, mas eu acredito que agora tudo pode mudar, porque o Lula quer briga. Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça de Trump a Moraes. Após a ameaça do governo Trump de aplicar sanções contra Alexandre de Moraes, ordem de Lula é que Itamaraty reaja com firmeza. Não, porque o nosso Itamaraty é super firme. E também, obviamente, os Estados Unidos está morrendo de medo da reação do Itamaraty. Enquanto isso, a imprensa, Mônica Bergamo, né? Sanção de Trump a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF. Argumento dos Estados Unidos de defesa dos direitos humanos não se sustenta em governo que acorrentou brasileiros para enviá-los de volta ao Brasil. Esse protocolo de colocar algemas para mandar de volta ao Brasil, isso sempre aconteceu desde o início da história das deportações, tá? Não é o governo Trump que faz isso. Então, isso aqui você vê claramente é um apelo histérico da imprensa para tentar manipular a opinião pública, que já é majoritariamente contrária à Suprema Corte Brasileira. O que vai ficar claro? Quando as sanções acontecerem, a explicação que o Brasil vai saber é: Alexandre de Moraes e a sua turma desrespeitou direitos humanos, causou crise internacional e por isso está sendo sancionado por uma lei que pune pessoas que cometem crimes contra direitos humanos. O mundo vai ver isso. Não é só o Brasil. O mundo inteiro verá isso. Alexandre de Moraes e outras pessoas ficaram sem conta, sem cartão de crédito. E se houver uma reação, essa sanção poderá passar para os cônjuges. E, pelo que eu entendi, até escritórios de advocacia, que não poderão fazer mais oferecer serviços de forma internacional. Cara, isso é uma paulada. Isso aqui é uma demonstração clara. Trump não está para brincadeira. Gente, Trump não aceita perder. Ele tem a força e a capacidade de articular de uma forma que é impossível ele sair dessa briga derrotada. Só que nós estamos falando de pessoas que estão dentro de uma bolha há tanto tempo achando que eles são invencíveis e imbatíveis, que eles não estão entendendo a estrutura a qual eles estão querendo lutar. Por isso que eu estou te falando. Compre pipoca, compre o seu Guaraná, que isso ainda vai dar muitos capítulos muito interessantes. Para mim, vale mais do que qualquer seriado aí que esteja entre os top 10 no Brasil. Eu não estou acreditando que eu vivi para ver isso. Eu acabei de assistir um vídeo aqui que está viralizando nas redes sociais, um trecho de um comentário de um jornalista da Globo que eu jamais imaginei que fosse ser possível.
só mostra claramente que cada vez mais, até mesmo aqueles maiores defensores da ditadura da toga já estão percebendo que criaram um monstro e está na hora de dar uma apaziguada. Eu vou mostrar para vocês essa imagem aqui antes de apertar play no vídeo. Aqui nós temos um painel da Globo News. Olha como é que é esse painel. Esse aqui é um jornalista esquerdista que odeia o Milei. Que se dependesse dele, a esquerda voltaria a destruir a Argentina. Essa aqui eu não lembro quem é. Deve ter falado algumas besteiras aí. Esse aqui, alguns dias atrás, estava falando que o Nicolas só tem muitas visualizações porque as Big Techs manipulam os algoritmos para os vídeos da extrema-direita. Essa aqui, para mim, ela é merecedora do prêmio de besteira, pior besteira pronunciada no jornalismo, quando ela fala que criticar medidas públicas é crime. Esse daqui é o Guga Chakra. Guga Chakra, ele é o correspondente internacional nos Estados Unidos da Globo. Ele é uma espécie de Daniela Lima misturada com Miriam Leitão, só que internacional. Eu nunca vi o Guga Chakra falar alguma coisa que tivesse algum sentido, alguma ligação com a realidade. Até hoje. Hoje, ele basicamente defende Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo e critica Alexandre de Moraes. Não, assiste isso aqui. Também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque... Imagina uma coisa dessa, cara. O ministro da Suprema Corte não podendo ter cartão de crédito, não podendo ter conta em banco, e não só isso, todo o triângulo, né? Toda a hierarquia que seguiu as ordens ilegais dele, o Gonê, o PGR, delegados, agentes da Polícia Federal, todos na mesma situação? Se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações de toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Ele está falando agora do Alexandre de Moraes, né? Que o Alexandre de Moraes proíbe que cidadãos americanos tenham redes sociais. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu, pode ser a Sandra Coutinho. Você acabou de testemunhar um segundo de total sanidade de um dos maiores passapanos para a ditadura. Olha só, um dia pode ser eu, olha isso aqui. Do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa... As pessoas têm que ter o direito... Agora que o monstro está começando a colocar você na mira, as pessoas têm que ter direito à opinião, né? Esse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas.
o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Você tem noção? Você consegue entender a pessoa não poder ter conta em banco, não poder ter cartão de crédito? Ela basicamente não vai conseguir comprar passagem aérea, ela não vai conseguir... Cara, nada. A pessoa fica... Ela vira um indigente internacional. Quer dizer, você fica como um pária, porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos também, podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Cara, eu não vou falar mais nada, porque senão a Polícia Federal vai de novo na minha casa. Mas não tem como esconder a alegria. Se isso acontecer, eu acho que vai acontecer uma espécie de uma celebração nacional, né? Porque é um golpe gigantesco. E digo mais, o debate lá é que não vai acontecer apenas com ele. Toda a cadeia de comando também vai entrar nessa. Imagina a paulada que isso não vai ser. Agora, ó, antes de você ir para o próximo vídeo, aqui na descrição eu vou deixar um link com como que eu cheguei onde eu cheguei hoje usando o Instagram. Eu vou te passar todos os passos que eu usei, é um guia sensacional para você aumentar a sua autoridade digital, likes, visualizações, conseguir vender mais os seus produtos e serviços, influenciar o maior número de pessoas possível. Eu criei um guia, tá aqui na descrição e vou deixar fixado no primeiro comentário. Clica, vai abrir um site e você vai entender o que eu tô falando. Não perca essa oportunidade, tá bom? Um abraço. Parece que agora eles conseguiram incriminar Bolsonaro finalmente. Agora a casa caiu para o capitão. Depois de dezenas de testemunhas, depoimentos, alguns deles até secretos, sem poder ser gravados, sem vídeo, sem áudio, a imprensa não podendo reportar, mas depois de vários depoimentos, eles conseguiram finalmente, com muito esforço, encontrar um depoimento de uma pessoa que disse algo que pode ser usado contra Bolsonaro. Nossa, a gente estava esperando isso acontecer. São vários dias acompanhando centenas de textos, de falas, para ver se alguma coisa é falada ali que possa ser usada contra o presidente. E eles conseguiram. Finalmente, eles conseguiram encontrar uma frase que está sendo repercutida na imprensa incansavelmente como a prova cabal de que Bolsonaro fez alguma coisa errada. Vamos lá, deixa eu te apresentar este cidadão aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Ex-comandante da Força da Aeronáutica, né, o Batista. Durante o seu depoimento, esse cidadão disse uma frase que a imprensa está usando assim como nenhum outro trecho do depoimento até agora. Ex-comandante da Aeronáutica confirma ameaça de prisão a Bolsonaro. É isso que ele falou, tá? Ameaça de prisão a Bolsonaro. Em depoimento ao STF, como testemunha de tentativa de golpe, o brigadeiro Batista Júnior cita a discussão de medidas de exceção e apoio da Marinha. Beleza, daí a gente começou a dar uma investigada. E a primeira coisa que apareceu, que chamou a atenção, foi isso. Batista Júnior disse que participou da reunião sobre a minuta do golpe, mas não leu o documento. Então, como que ele pode falar que essa minuta era do golpe, se ele não leu? Lembrando, uma minuta do golpe que até agora não foi apresentada, não está no processo, ninguém teve acesso, ninguém leu. Ela só existe até este momento pelas palavras do Alexandre de Moraes e porque a imprensa diz que ela existe. Mas é a tal minuta que ninguém leu e até agora não foi apresentada. A sensação que eu tenho é que se for apresentada essa minuta, de tão ridículo que isso é, cai por terra toda a narrativa. Então, nós estamos vendo um julgamento baseado numa evidência invisível, uma evidência secreta. Só poderia acontecer no Brasil. Mas agora vem a parte interessante. Como eu estava dizendo, esta pessoa é a única fala até agora que a imprensa tem usado para dizer, né? Isso aqui, ó.
O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, confirmou nesta quarta-feira que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, disse ao ex-presidente Bolsonaro que ele poderia ser preso se adotasse a GLO, garantia da lei e da ordem, que, lembrando, tem que ser autorizado pelo Congresso. E detalhe, Freire Gomes já disse no depoimento dele que ele não disse isso, que ele nunca ameaçou voz de prisão a Bolsonaro. Mas estão usando única e exclusivamente a fala deste cidadão. E aí, vamos ver uma matéria sobre esse cidadão que saiu recentemente. Está aqui, ó. Ex-comandante da FAB fechou contratos com Airbus antes de assumir cargo na empresa. Filho do ex-comandante também atua em empresa com contratos milionários com a aeronáutica. A relação entre as Forças Armadas e a indústria da defesa voltou ao centro de debate com a movimentação do ex-comandante da aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, para a Airbus durante sua gestão na Força Aérea Brasileira. Contratos foram firmados com a empresa europeia, incluindo a conversão de aeronaves A330 para a versão KC-30 MRTT, um projeto avaliado em centenas de milhões de reais. Pouco após sai esta parte aqui, ó, pouco após deixar o cargo em janeiro de 2023, Batista Júnior assumiu em novembro do mesmo ano uma posição na Airbus como Senior Advisor for Strategy, que levanta questionamentos sobre a influência de militares da reserva na aprovação de contratos e falta de regulamentação clara para evitar situações que possam comprometer a transparência na administração pública, criando episódios conhecidos como portas giratórias. O que acontece? Esse cidadão, o único até agora, que disse algo que, mesmo meio distorcido, eles estão tentando jogar contra o Bolsonaro. Este cidadão, o que todo mundo chama de melancia, ele está conhecido no Brasil inteiro como melancia, ele saiu da Força Aérea e foi diretamente para uma empresa a qual antes ele fechava contratos milionários. Muito suspeito, parece que tem corrupção envolvida. E olha, pensa comigo, se tem alguma coisa errada que esse cara está fazendo e o STF sabe disso, o que ele seria capaz de falar, o que ele seria capaz de testemunhar para evitar que ele fosse preso? Vamos pensar sério. Até onde esse cidadão seria capaz de ir? Quais mentiras ele seria capaz de pronunciar para evitar a sua prisão num possível esquema de corrupção com empresas de aviões? Lembrando, logo depois que ele sai do cargo, no mesmo mês, ele vai para a empresa que antes ele estava fechando contratos milionários. Primeiro, para começo de história, deveria ser proibido esse tipo de transferência, de sair de um cargo público e ir para a empresa a qual você fechava contratos. Muitas pessoas fecham contratos com essas empresas justamente para depois ir para lá. É o que acontece no Ministério da Saúde, é o que acontece nos ministérios onde as pessoas fecham contrato com uma empresa para depois correr para lá e receber um salário absurdo. Esse é o depoimento que estão usando contra o Bolsonaro. E qual foi a fala que estão sendo usada? Ele disse que ouviu a tal voz de prisão, sendo que o próprio Freire Gomes disse que isso nunca aconteceu. E para piorar, é o depoimento de alguém sobre a minuta do golpe que ele não leu. Esse teatro está muito mal planejado. Eu acho que faltou algumas reuniões prévias para cada um saber qual vai ser o seu papel, para passar ali um script para cada um. Está sendo feito nas coxas, está sendo vergonhoso, sem acesso às provas, delação de alguém que mudou a delação dele 11 vezes sobre ameaça, depois ameaça o outro general para ele mudar a versão dele, depois uma minuta de golpe que ninguém viu. Cara, com provas de que as pessoas não estavam na reunião que eles alegam estar, que é o caso do Felipe Martins. É impossível que eles realmente tenham a ousadia de finalmente destruir o STF, tentando punir ou prender essas pessoas. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.